Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar sequência aos nossos estudos e nessa semana nós iremos conversar sobre a fase instrutória. Olhando para esse mapa mental, a gente percebe um caminhar dessa marcha processual em que a gente debateu a fase postulatória com todas as circunstâncias que poderão levar, inclusive, a uma extinção prematura desse processo. Depois nós debatemos e refletimos sobre a fase de saneamento e organização do processo, que é aquele olhar para a marcha do processo quanto aos atos que já foram praticados, para que o juiz possa sanear eventuais vícios processuais que impeçam a análise da questão meritória, e um olhar para frente, que é a organização do processo para o ingresso na fase instrutória. E aí se conecta pelo princípio do contraditório e ampla defesa, a fase instrutória está muito relacionada a essa ampla defesa probatória, no sentido de que as partes devem ser concedida a oportunidade que elas se desincumbam do ônus probatório a elas imputado e também na perspectiva do juiz, para que ele busque o esclarecimento de fatos que ainda se revelem controversos para uma análise em um juízo definitivo, em um juízo exauriente. Para a gente conversar da fase instrutória, nesse primeiro bloco eu queria fazer algumas reflexões com vocês sobre a teoria geral da prova que está inserida no código, porque ela orienta a nossa atuação nessa fase. Então vamos lá. Primeiro, quanto aos meios de prova, o código ele traz uma abertura, um rol meramente exemplificativo daquelas provas que de alguma forma ele irá regulamentar. Então, ele já introduz aí no artigo 369 essa liberdade que o juiz deve admitir não só os meios legais, aqueles previstos textualmente no CPC, mas todos aqueles que forem reputados como moralmente legítimos. E aí poderia vir aquela pergunta, Jair, o que é a interpretação do moralmente legítimo? A gente entra aqui na seara do que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados. Então o juiz vai fazer uma ponderação. Primeiro, evitar prejudicar a ampla produção probatória, só colocando algum impedimento da realização daquele meio de prova quando ele não se justificar dentro dessa ponderação, não for proporcional admiti-lo para essa prova, por ele ferir algum valor moral, social, que possa ser comprometido com essa produção. Então, é uma valoração casuística, e aí eu digo para vocês, eu pessoalmente nunca me deparei com uma situação de impedimento da realização de uma prova por ela ser moralmente ilegítima. Então, o primeiro ponto é isso, uma ampla liberdade probatória. A parte final do 369, ele vai dizer que o juiz deve agora franquear as partes a provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido à defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Quando a gente encontra essa expressão influir eficazmente na convicção, é a própria revelação do princípio do contraditório enquanto poder de influência, que essa solução a ser apresentada ao final, ela se alinha a tudo aquilo que foi efetivamente produzido pelas partes no curso dessa relação processual. Segundo ponto, poderes instrutórios do juiz, isso é muito importante, que é qual é a posição do juiz diante da fase instrutória? É aquela posição eminentemente passiva de quem tão somente reage a uma provocação, ou o juiz ele tem a iniciativa probatória? Então, embora o juiz no contexto da relação processual, ele seja um sujeito, na sua essência, imparcial, que tem uma visão equidistante em relação às partes, não criando privilégios indevidos a nenhuma delas, ele tem um comprometimento, a gente vem conversando muito sobre isso, de buscar construir uma solução pautada em fatos que sejam verídicos. E para isso, o código municia ele no artigo 370 de iniciativa probatória. Então, olha lá, caberá ao juiz
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Então, o juiz não deve se conformar em apresentar uma solução quando impera uma dúvida sobre a situação fática e ele enxerga uma possibilidade, mediante uma produção probatória, de alcançar essa verdade. Por óbvio, em algumas matérias probatórias, ele vai necessitar da cooperação da parte. Então, ele deverá advertir a parte que, se ela não cooperar no sentido da produção daquela prova, eventualmente ela vai arcar com o ônus decorrente de não ter se desincumbido satisfatoriamente daquilo que lhe foi atribuído nessa fase. Mas lembrar aí, essa palavra é chave. O juiz não quebra a imparcialidade dele ao determinar provas de ofício. Esse é o comprometimento dele com a busca de uma realidade processual que mais se aproxime da verdade. E lembrar, o juiz é o destinatário da prova, então é ele que fará a valoração, é ele que precisa fazer um juízo crítico sobre a necessidade. Então, nem sempre a produção probatória ela vai se justificar. E aí o parágrafo único ressalva que nesse controle que o juiz faz, ele pode indeferir, apresentando os motivos diante daquele caso concreto em que ele não vai produzir provas porque se revelam inúteis para a solução, e ele vai justificar o porquê disso, ou porque elas têm um cunho eminentemente protelatório, elas não teriam aptidão de modificar a solução do processo diante das peculiaridades daquela causa. Outro ponto importante na teoria geral da prova é o princípio do livre convencimento motivado ou persuasão racional. A gente precisa entender que isso não é uma carta em branco que se oferece, que se concede ao juiz para ele decidir de forma arbitrária, conforme a sua íntima convicção ou com argumentos que não tenham respaldo em uma razão jurídica. Então, a motivação dele, para que ela seja válida, o artigo 489, parágrafo 1º, ele aponta ali nos incisos o dever de motivação adequada sob pena de nulidade, mas lembrar, o juiz tem ampla liberdade. A sua independência funcional está também aqui sendo valorizada, no sentido de que basta ele exteriorizar na sua decisão, por um processo lógico, racional, quais foram os motivos que levaram a se convencer no caminho que ele adota para aquela decisão. Então, olha lá, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na adesão as razões da formação do seu convencimento. Importante esse trecho, independentemente do sujeito que a tiver motivado, aqui consagra o princípio da comunhão da prova. O princípio ele revela que o momento em que essa prova é introduzida no processo, ela não pertence a ninguém, ela pertence ao processo, e o juiz pode, baseado nessa comunhão da prova, utilizar uma prova, independentemente de quem teve a iniciativa probatória, com uma solução que seja favorável ou até mesmo contrária àquele que teve essa iniciativa. Prova emprestada, porque essa é uma dúvida que surge no dia a dia. Eu posso trazer a prova produzida em outro processo? Essa discussão pelo contraditório que deve ser assegurado na produção probatória. Veja, isso aqui se conecta com o 369, que diz: se admite em todos os meios legais e os moralmente legítimos. E aí o código no 372, ele textualmente diz que não há nenhum impedimento de que o juiz utilize uma prova que foi produzida em outro processo. No momento da valoração dessa prova, ele vai atribuir o valor que ele considerar adequado, olhando o conjunto da prova que ali foi produzida, utilizando aquilo como um fundamento ou desconsiderando se ela está em contradição com o restante da prova ou aquilo que lhe parece ser a verdade. A parte final do 372 é bastante relevante. Essa prova ela ingressa no nosso processo como uma prova documentada. Então, essa prova foi documental, ela entra como uma prova. Independentemente da forma que ela foi produzida no outro processo, ela entra com uma natureza documental. Então, vamos pensar na situação. Ela foi produzida em outro processo em uma audiência de instrução. É uma prova, na origem,
uma prova testemunhal, mas ela pode ingressar no nosso processo com uma prova documental e sobre ela o juiz deve assegurar o exercício de um contraditório. Pode ser, inclusive, com a provocação da parte na produção de uma prova para contradizer o conteúdo daquela que ali foi apresentada. Então, lembrar, não há nenhum impedimento da prova emprestada. Tudo depende de prova, tudo o juiz vai remeter, ainda que seja controverso, à fase instrutória? Não. O código ele traz aí uma enumeração de 4 situações que tornam dispensável a produção da prova, porque o juiz não é alienado da realidade, ele conhece uma realidade. Então, primeiro, não vai depender de prova o que é notório. Então, são aqueles conhecimentos sobre fatos que tiveram uma repercussão que sai da esfera privada dos litigantes. Então, se houve um incêndio em um edifício da cidade, se houve uma enchente na cidade, se houve a veiculação nos canais de comunicação sobre um determinado fato. Então, a notoriedade que aquilo ganha social torna dispensável a produção da prova. Então, esse é o primeiro ponto. Por óbvio, o juiz vai ter que justificar que aquele fato ele toma como um fato provado pela notoriedade, e ele vai apontar de onde ele extrai a notoriedade dessa situação fática. Segundo, aqui uma questão de lógica processual, o que foi afirmado por uma parte e confessado pela parte contrária. Então, a obtenção da confissão não se faz tão somente, a gente vai conversar num bloco para frente, por meio do depoimento pessoal. A gente sabe que essa confissão ela pode ser extrajudicial e ela pode inclusive ser espontânea. Então, se o fato foi afirmado por uma parte e de alguma maneira surge no processo uma confissão da parte contrária, não há uma controvérsia que justifique, em princípio, a realização de uma prova. Aquele fato se torna provado. A mesma questão, o mesmo raciocínio vai vir quanto à admissibilidade no processo de um fato como incontroverso. E lembrar que o réu, no momento da contestação, ele tem um ônus da impugnação especificada ou específica dos fatos. Significa que aquilo que diretamente ou pelo contexto da sua contestação ele não apontar como um fato controverso, não apontar uma versão distinta para aquele fato, vai se tomar como um fato incontroverso. Isso vai dispensar a realização de uma prova. E por fim aí os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. A lei, em algumas situações, ela traz uma presunção de veracidade dos fatos. Então, por exemplo, se a gente olhar lá no Código Civil, a gente vai encontrar o Instituto da Comoriência trazendo uma presunção legal. Quando não há possibilidade de identificar num acidente em que houve, em uma situação em que houve mortes, né, de mais de uma pessoa, não pudesse identificar quem morreu primeiro, presume-se pela lei que houve uma morte, que as mortes foram simultâneas. Então, nessa situação, não há a necessidade de uma produção de prova nesse sentido, porque vai militar uma presunção legal de que houve essa simultaneidade. A não ser que a parte pretenda desconstituir essa presunção, não haverá a necessidade de produção probatória. Então, com as presunções, a parte que quer afastar a presunção atrai para ela o ônus probatório de demonstrar que os fatos aconteceram de maneira diversa. Seguindo aí na teoria da prova, regras de experiência que eu gosto de citar como conhecimentos privados do juiz. O juiz não é um sujeito alienado, então, em várias situações, em vários contextos, ele tem domínios privados que extrapolam o simples conhecimento do direito, e até é importante que o juiz ele tenha uma cultura mais ampla para ele conhecer e entender esses conflitos dentro da sociedade. Então, o juiz pode aplicar conhecimentos privados, que são as suas regras da sua experiência de vida, e o código assegura que sim, desde que ele motivadamente traga as razões pelos quais ele aplica essa regra de experiência comum. Está aí no 375, ó, o juiz aplicará as regras de experiência comum. E de onde que ele extrai isso? Ó, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Então, ele vai ter que revelar na decisão dele como aquele fato ordinariamente, pela experiência que ele tem
que é uma experiência comum enquanto cidadão inserido na sociedade, que ela ordinariamente acontece. Ele poderá aplicar e, eventualmente, também regras de experiência técnica de um assunto técnico ao qual ele tem um domínio, ressalvando quanto a essas aquilo que somente um especialista que tem a formação técnica especializada poderá responder. Então, o juiz pode ter alguma experiência técnica com a matemática e a contabilidade num contexto em que o processo não apresenta uma dificuldade maior e ele consegue demonstrar pela experiência técnica que ele tem aquela situação e extrair conclusões. Mas em outras situações, somente aquela pessoa que tem o domínio contábil, na área da engenharia, na área da medicina. Então, muitas vezes, só o especialista que tem a formação naquela área poderá se manifestar sobre o fato em debate. Então, mas o código, ele traz a possibilidade de aplicação de experiência como experiência técnica do juiz, que são esses seus conhecimentos privados, no sentido de que o juiz não precisa do auxiliar, esse auxiliar, o perito, quando ele detém o conhecimento e consegue demonstrar isso por uma razão lógica, no sentido de solucionar. Então, é evitar uma prova que, a rigor, para a área de conhecimento do juiz, seria inútil, seria dispensável. Prova dos fundamentos de direito. A gente conversou bastante nas nossas aulas anteriores sobre o princípio do iura novit curia, que é o juiz conhece o direito. Então, se o juiz conhece o direito, a fase probatória, a fase instrutória, ela está direcionada a permitir às partes que produzam provas sobre os fatos que estão controvertidos. E aí vem a indagação. E quanto aos fundamentos de direito? O juiz pode introduzir na fase probatória algo relacionado aos fundamentos de direito e o Código faz essa ressalva de que a legislação federal, o juiz ele tem a presunção de que o juiz tem o domínio e sobre ela não haveria nenhuma exigência de que a prova, de que a parte faça prova, nem do teor e nem da vigência da legislação federal. Mas quanto ao direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, que são normas costumeiras, o juiz poderá determinar que que a parte prove o teor e a vigência. Caso haja invocação, por exemplo, no âmbito do Distrito Federal, de algum ato distrital que regulamente uma questão que esteja em debate e que o juiz não tenha o conhecimento. Por óbvio, esse foi um código escrito em uma época ainda que se pensava muito no mundo analógico, no mundo físico. No mundo hoje conectado na internet, raramente o juiz vai ter a necessidade de pedir à parte que prove teor ou vigência de qualquer ato dessa natureza, tendo em vista que hoje, com a simples pesquisa via Google, a gente consegue acessar esses atos de direito municipal, distrital, no nosso caso, ou até mesmo uma legislação estrangeira, se for o caso de alguma implicação na solução jurídica. Então, o artigo está aí, mas eu digo que é algo bastante em desuso. Eu, pessoalmente, nunca utilizei. Talvez alguém possa até compartilhar uma experiência de aplicação, mas só para a gente fazer a ressalva aí que na teoria do direito da prova, o direito não sendo federal, o juiz eventualmente pode fazer essa determinação. Gente, então com isso, a gente fez aqui uma abordagem inicial sobre esses elementos centrais da teoria geral da prova, e nos blocos seguintes a gente vai conversar da prova sendo produzida na prática, quais são os nossos principais desafios nessa fase instrutória. Então, a gente faz uma pausa nesse bloco por aqui.